Olá, sejam bem-vindos ao nosso workshop digital. Meu nome é Cicelina Campos Fogel e eu faço parte da equipe técnica da Bioset. E hoje eu venho apresentar para vocês um tratamento que nós demos o nome de Remodeling Shape. Por quê? Porque é um método não invasivo de tratamento de gordura localizada, flacidez, favorecendo desta maneira o contorno corporal. O Remodeling Shape, ele é um tratamento que nós conseguimos entregar grandes resultados em pouco tempo de maneira segura para o nosso cliente, tá? Então aqui nós estamos demonstrando para vocês a forma como vocês podem vender esse tratamento, como vocês podem apresentar esse novo tratamento na clínica de vocês. Onde nós mostramos, então, assim, venha descobrir o que você consegue fazer entre um mês, né, de tratamento. Então é uma forma que vocês podem utilizar para fazer o marketing de vocês, né? Um apelo do marketing através do Remodeling Shape. Então o Remodeling Shape, ele veio aí para sanar uma demanda, né, do mercado de estética, que seriam tratamentos assim, onde nós conseguimos ter um resultado mais rápido, onde a cliente consiga visualizar a sua melhora do contorno corporal em um tempo mais curto, lógico que respeitando todo o processo de metabolismo corporal, né, que nós vamos falar no workshop de hoje. O que nós precisamos pensar em relação ao tratamento? Qual seria a melhor indicação para esse cliente a partir da nossa avaliação, da nossa anamnese? Qual o intervalo entre as sessões? Como a gente vai intercalar um protocolo ou outro do Remodeling Shape? Qual o melhor parâmetro? Como a gente vai parametrizar, né? Como a gente vai dosar a quantidade de energia que nós vamos estar entregando para esse paciente? E como combinar também cosméticos com o nosso equipamento? Então são as perguntas pertinentes que nós vamos responder ao longo do nosso workshop digital. Hoje no mercado existe uma grande variedade de recursos tecnológicos para se tratar a gordura localizada e a flacidez corporal. E o Dermovac LED Shape, que é o equipamento que nós vamos utilizar no nosso protocolo, ele é um equipamento de terapia combinada, né, a qual nós vamos entregar diversas fontes de energia para que a gente consiga estimular esse organismo a ter uma resposta mais acentuada e sempre de maneira segura. Nos últimos 2 anos, né, foi feito um levantamento em relação a procedimentos estéticos não cirúrgicos, onde obteve um aumento de 390%, tá, de procura por procedimentos não cirúrgicos estéticos. Então veja, o mercado está pedindo esse tipo de tratamento. É uma realidade nas nossas clínicas de estética. Então precisamos entender um pouco sobre o processo metabólico do tecido adiposo. Como acontece a lipogênese, né? E como acontece também o processo de lipólise, apoptose e necrose. Então vamos falar agora como que acontece o processo então de lipogênese ou adipogênese. Todo dia, diariamente, né, nós consumimos alimentos, nós nos alimentamos. Quando a gente come, principalmente muito carboidrato, tá? O que acontece? E a gente não consome, ou seja, a gente não faz uma atividade de preferência aeróbica para consumir essa quantidade de energia que nós estamos adquirindo através da nossa alimentação. O nosso sangue, ele tem uma concentração ideal de glicose. Quando essa concentração de glicose está aumentada, o que ele faz? Ele deixa no nosso fígado. O fígado capta essa glicose em excesso e transforma ela em glicogênio para ser armazenado. Porém, o nosso fígado, ele também tem um limite de armazenamento de glicogênio. E aí, o que acontece? Ele vai transformar esse glicogênio, essa glicose que ele não pode mais armazenar como glicogênio, em ácido graxo. Esse ácido graxo volta para a corrente sanguínea e é carreado e entregue até a nossa célula adiposa. Então é dessa maneira que acontece a adipogênese ou a lipogênese. Tá? Então nós comemos mais do que gastamos e o nosso corpo armazena isso como fonte de energia, né, a vir ser necessitada em algum momento pelo nosso organismo. E a lipólise é o inverso. A lipólise, então, acontece quando essa taxa de glicose, essa concentração de glicose no sangue, ela diminui. E aí o que acontece? O sangue ele precisa estar sempre em homeostase, sempre em equilíbrio. Então ele começa a recrutar, né, energia, ele precisa melhorar essa concentração dessa glicose. Aí, primeira coisa, o meu fígado ele começa a quebrar esse glicogênio. Como não é suficiente, né, ele vai e estimula o processo de lipólise no tecido adiposo. Então, a nossa célula adiposa, na membrana da célula adiposa nós temos os beta-receptores adrenérgicos, vão se ligar lá, então, essas noradrenalinas na membrana da célula adiposa e vai iniciar a cascata, então, de lipólise.
Isso acontece todo o tempo no nosso organismo, é um processo fisiológico nosso para que a gente consiga entregar energia, para que as nossas células consigam promover, então, através da mitocôndria, ATP para o nosso funcionamento metabólico. Então, isso acontece sempre. Já se ouve muito falar em relação ao jejum. O jejum, ele estimula o processo de lipólise. Então é bem interessante fazermos parcerias com nutrólogos, nutricionistas, para que isso seja prescrito num tratamento, vai potencializar demais os nossos resultados. Então a lipólise, ela acontece fisiologicamente no nosso organismo. E quando nós promovemos tratamentos estéticos, nós também estimulamos a lipólise. Vocês vão observar que hoje, através de um dos recursos da tecnologia Tritec, nós vamos estimular a lipólise, que é através dos LEDs. Então, o LED vermelho, nós vamos estimular o processo de lipólise. Outra coisa que acontece na nossa célula, a apoptose, ela também acontece no nosso organismo. Porém, nós vamos induzir a apoptose através do remodeling shape, através do quê? De qual recurso? Da radiofrequência. Então, a radiofrequência, ela desencadeia esse processo de apoptose. Ela também desencadeia o processo de lipólise e apoptose, conforme citam alguns artigos científicos. A apoptose é uma forma de morte programada celular. Então, o calor promovido pela radiofrequência vai estimular algumas enzimas, né? E essas enzimas vão sinalizar que aquela célula está com algum defeito. E aí inicia então uma fragmentação dessa célula em corpos apoptóticos, que vão ser fagocitados. Então, o veículo liberado pela apoptose são corpos apoptóticos. O material liberado na lipólise é o ácido graxo e o glicerol, que é diferente de um processo de necrose. Tá? O processo de necrose, ele faz um rompimento na membrana e todas as organelas, todo o fluido que estava dentro da minha célula, vai para o meio intersticial. Então, são processos diferentes. No nosso tratamento de hoje, nós vamos induzir a apoptose e vamos promover lipólise. Então, são esses dois mecanismos que nós vamos estar trabalhando no tecido adiposo através da tecnologia Tritec. Então não tem segredo, gente. É só a gente comer o quanto nosso corpo precisa para consumir como energia, tá? Então a gordura nada mais é do que um armazenamento de fonte de energia. Quando precisar, ela vai ser estimulada, vai haver a cascata da lipólise, tá? Então lembra, beta-receptor na membrana da célula adiposa, os receptores vão se ligar, então a noradrenalina se liga naquele receptor, ativa o MPC cíclico, que vai ativar o hormônio sensível à lipase, que vai fazer a quebra do triacilglicerol, liberando glicerol e ácido graxo. E esse ácido graxo, ele vai ser carreado pelo sangue, ele se liga na albumina, e aí ele vai ser levado para aquele local onde está precisando de energia, para ser transformado então em ATP. Eu costumo dar sempre um exemplo para os meus alunos, de uma forma bem simplificada. Eu faço uma analogia com o churrasco e com a lipólise, para as pessoas entenderem a diferença da quebra da gordura e da queima da gordura, porque há muitas dúvidas em relação a isso. E como nós vamos estar promovendo lipólise, nós precisamos entender como é feita a metabolização disso. Vamos imaginar que a minha mitocôndria é uma churrasqueira. Então, a minha mitocôndria é uma churrasqueira. Eu tenho o ácido graxo, né? Foi liberado através desse processo de lipólise, foi feita a quebra da gordura, lipólise, quebra da gordura, e aí esse ácido graxo vai para minha churrasqueira, sendo o carvão necessário. Quando eu entro com oxigênio, ou seja, quando eu estou fazendo uma atividade física, de preferência aeróbica, onde eu tenho um alto índice de consumo de oxigênio, esse oxigênio vai fazer o que nós chamamos de beta-oxidação. Ele vai tacar fogo nessa combustão. E aí o ácido graxo vai ser utilizado para gerar ATP. Então aí nós chamamos de queima de energia, né? De queima de gordura, onde há a liberação dessa ATP e havendo o consumo. Mas só vai haver a queima disso se nós promovemos uma atividade física. Então é muito importante que vocês associem ao tratamento de vocês uma atividade aeróbica, né? Orientem o cliente de vocês a estarem fazendo atividade aeróbica, tá? Então como, por exemplo, Cecilina, uma corrida, uma caminhada, liga a televisão lá no YouTube, bota uma música bem animada, dança pelo menos uns 30 minutinhos para que você consiga fazer então a queima, né, desse material que já está disponibilizado, está bem mais fácil o acesso dele.
Então, resumindo, vamos promover lipólise, onde nós vamos fazer a quebra da gordura, e se fizer uma atividade física, a gente faz então uma queima, e vamos promover a apoptose, que vai gerar corpos apoptóticos que vão ser fragmentados aí pelo meu sistema imunológico. Quando a gente fala de tratamento, nós temos que unir 3 princípios: os cosméticos, os aparelhos, dentro do que eu avaliei. Então, a avaliação, os recursos de eletroterapia e os recursos cosméticos, eles têm que fazer um ciclo bem harmônico, bem harmonioso. Então, nós vamos hoje sugerir a vocês alguns princípios ativos que vocês podem também estar associando no tratamento Remodeling Shape de vocês. O Dermovac LED Shape é uma plataforma multifuncional. Ela tem recursos tanto para tratamentos faciais quanto para tratamentos corporais. Hoje nós vamos dar ênfase num tratamento corporal de remodelamento, tá? Com ênfase na região abdominal, para a gente melhorar toda a questão de cintura, de barriga, né? Região de flanco. Então nós vamos trabalhar todas essas áreas através do protocolo Remodeling Shape. A tecnologia Tritec, que é a tecnologia que nós iremos trabalhar, ela é uma somatória de 3 tipos de energia diferentes. Nós temos uma energia luminosa, né, uma corrente eletromagnética. Nós temos também em corrente eletromagnética a radiofrequência e nós temos o vácuo, que é uma energia mecânica. Então, veja bem, nós temos 3 tipos de energias que vão trabalhar estimulando o nosso organismo para que ocorra os processos que nós citamos, melhorando o contorno corporal. Esse equipamento ele tem radiofrequência LED e vácuo, que pode ser trabalhado da forma simultânea, que é o que nós vamos trabalhar hoje, mas também temos a opção de trabalhar de formas isoladas, dependendo do objetivo que eu quero tratar. Então eu posso trabalhar a combinação de 2, de 1 terapia também com esse equipamento. A tecnologia Tritec, ela foi desenvolvida justamente para que a gente consiga tratar simultaneamente a gordura localizada e a flacidez, tá? Então a gente já consegue melhorar gordura localizada, celulite, flacidez tissular, num único tratamento. Então, através do Remodeling Shape, vocês podem explicar todo esse processo e, consequentemente, a gente vai ter uma melhora da tonificação desse tecido, melhorando esse aspecto de flacidez, se for um caso uma gordura mais flácida, e vamos melhorar também a questão da redução da gordura localizada. No equipamento, ele me dá 2 possibilidades de escolha, a ponteira média e a ponteira rolete. Quando eu escolho uma e quando eu escolho a outra? A ponteira rolete, ela tem uma saída de vácuo maior do que a ponteira média. Tá? Então, e além disso, a ponteira rolete, a interface dos rolinhos, onde temos ali a radiofrequência, ela gira. Então, a rampagem de aquecimento é diferente da ponteira rolete comparado com a ponteira média, sendo a ponteira média uma rampa de aquecimento mais rápida do que na ponteira rolete. Tá? Na ponteira rolete, né, em contrapartida, eu tenho uma saída de vácuo maior comparado com a ponteira média. Então nós temos um pouco de diferença entre uma ponteira e outra, que vai fazer com que a gente consiga escolher melhor. Se é uma gordura mais compacta, se é uma gordura mais flácida, qual ponteira que eu quero trabalhar. Se for uma gordura mais compacta e a região anatômica for suficiente para a gente acoplar, nós trabalharemos com a ponteira rolete. Se for uma gordura mais flácida ou uma região anatômica pequena, ou seja, uma pessoa menorzinha, a gente trabalha com a ponteira média. Então ela vai se adequar às regiões anatômicas que nós vamos trabalhar e também ao que nós queremos promover no tecido. Se a ênfase é mais na descompactação da gordura ou se a ênfase é mais na redução da gordura apenas, enfim, nós precisamos determinar qual é o objetivo que nós vamos tratar. Na parte prática, nós vamos avaliar uma paciente e aplicar o recurso selecionando a melhor ponteira. Como que acontece a vacoterapia, então? Então, a vacoterapia é uma pressão negativa já muito evidenciada cientificamente, muito segura de trabalhar. Ela faz uma sucção por pressão negativa do tecido, né? E aí ela vai fazer um movimento de mobilização, como nós estamos enxergando no nosso slide, né? Então faz a prega do tecido e essa prega ela vai movimentar dentro do cabeçote. Então aqui vocês podem observar, né, no nosso slide que nós temos a prega, né, da pele e da gordura sendo então massageada pelo vácuo. Quando acontece esse massageamento, nós promovemos um efeito de mecanotransdução. O que é a mecanotransdução? O meu corpo ele tem mecanos receptores na minha pele
Esses mecanos receptores vão ser estimulados através dessa pressão negativa e dessa mobilização. Vai então por via aferente até o sistema nervoso central, que vai fazer uma leitura do que eu estou fazendo aqui. E aí ele emite por via eferente uma resposta bioquímica, que nós vamos ver nos artigos, que vai promover melhora do colágeno, melhora da elastina, um melhor remodelamento também do tecido adiposo, tá? Então nós temos muitos benefícios trabalhando aí com o vácuo. Melhora da oxigenação, consequentemente da nutrição, né? Porque melhora a microcirculação local. Aqui nós temos um artigo científico que eles verificaram o seguinte: os efeitos físicos e fisiológicos da massagem a vácuo. Olha que interessante o que eles encontraram. Eles fizeram um protocolo 2 vezes por semana, com duração média de 30 minutos apenas com a vacuoterapia, né? E totalizando 5 sessões de tratamento. Eles utilizaram a ponteira rolete grande, onde a sucção variou. E olha só que interessante. Eles mediram então o antes e o depois aí da primeira, segunda e terceira sessão. E olha que bacana, né, em relação às pacientes dele. Paciente 1, paciente 2, paciente 3, é uma pesquisa recente de 2017, e a gente consegue observar então a redução de medidas, né? Então eles fizeram a perimetria e verificaram então 5 centímetros acima da cicatriz umbilical antes e depois, mostrando então uma redução de medidas. Aqui eles fizeram na linha da cicatriz umbilical, também mostrando redução, e aqui abaixo da cicatriz umbilical. Então todos mostraram redução de medidas. O vácuo, então, para a gente finalizar a parte de vácuo, ele vai promover uma vasodilatação, consequentemente a melhora da nutrição local, melhora da circulação local, da oxigenação, tá? Ele promove também o aumento do metabolismo, podendo induzir aí um processo mais ativo do sistema nosso, aumento da espessura da pele, mobiliza os planos profundos, então quer dizer, ele chega no tecido adiposo. Então tem diversos benefícios. E aí a gente entra com o nosso LED, né? O que o LED vai promover? Então, a gente pode ver na imagem, nós temos a prega e temos o LED passando. O LED, a gente consegue biofotomodular ele, né? Tanto para bioestimular quanto para bioinibir. Nesse caso, a gente quer promover um processo de lipólise. Eu quero estimular, colocar uma energia suficiente para fazer a lipólise. Ele vai promover também o aumento do metabolismo local, promovendo lipólise, aumento da microcirculação, facilitando a mobilização de líquidos, né, e o retorno venoso. E também vai promover ali no tratamento, por exemplo, de uma celulite, ele melhora também o deslocamento tecidual, então ele melhora a fibrose e aderências. Então, o LED vermelho, quais são os efeitos fisiológicos do LED vermelho no nosso organismo? Ele vai elevar, né, o nosso metabolismo, promovendo síntese de ATP, ou seja, ele faz um processo de lipólise, ele aumenta a circulação, ativa a rede glandular, estimula o sistema imunológico, que vai ser utilizado no caso da nossa apoptose, bioestimulação na questão de anti-inflamação, né, com efeito anti-inflamatório no caso de uma cicatriz, aumento da taxa de proliferação celular, ou seja, aumenta a taxa de produção de fibroblastos e colágenos. Então é mais um recurso para melhorar a tonicidade desse tecido, dessa pele, e também pode promover uma analgesia. Tudo isso a gente vai estimular com energias diferentes. Então o LED ele é indolor, seguro, a gente consegue aplicar em todos os fototipos, é um recurso muito interessante. E aí a gente entra também associado agora com a radiofrequência, né, que é o terceiro ponto que une essa tecnologia Tritec. A radiofrequência, como vocês podem observar ali no campo verdinho do nosso PowerPoint, né, então nós temos os 3 recursos atuando simultaneamente nessa imagem. Então nós temos a radiofrequência marcado em verde, o vácuo com a preguinha e o LED vermelho. Tudo isso está acontecendo então simultaneamente. Imagina quantas informações o meu organismo está recebendo e quantas respostas ele está promovendo através desses mecanos de mecanotransdução, através da corrente eletromagnética, do calor que está acontecendo no local, tá? Então a gente vai facilitar aí o metabolismo da gordura localizada, vamos melhorar muito o tecido adiposo, mais uma vez falando que o Remodeling Shape, ele consegue tratar a flacidez e a gordura localizada na mesma sessão, aumento do metabolismo, microcirculação, ou seja, os 3 recursos, eles têm uma interatividade muito interessante, porque eles buscam o mesmo objetivo,
Todos eles vão melhorar a tonicidade da pele, todos eles vão ativar o metabolismo, né, do tecido adiposo. Então a gente vai ter uma somatória de energias para que o nosso corpo responda mais rápido, mas de uma forma controlada e segura. Porque o processo inflamatório está totalmente controlado nesse procedimento, desde que a gente coloque uma dosimetria correta e aplique de forma correta. A radiofrequência na atuação da gordura localizada. Então, nós temos diversos autores citando, referenciando a radiofrequência com o processo de lipólise e referenciando a radiofrequência com o processo de apoptose também, tá? Já falamos então do benefício da radiofrequência, que nós vamos ter um ganho nutricional, vamos ter oxigênio, ou seja, aquela toxicidade no meio intersticial vai ser melhorada também. Então, melhora todo um aspecto, uma aparência. A radiofrequência, junto com a massagem mecânica, então ele vai aumentar essa circulação tecidual, vai melhorar a penetração dos meus ativos cosméticos, e nós vamos depois falar sobre os ativos cosméticos, tá? E além de promover, então, a síntese de colágeno também. Como a gente pode ver, o que seriam essas proteínas do choque térmico? A radiofrequência, ela ativa algumas proteínas do choque térmico, que são proteínas que trabalham em conjunto com outras proteínas, como no caso do colágeno e elastina. Então, quando a gente tem um aumento significativo da temperatura naquela região, é expressado essas proteínas do choque térmico. No caso da radiofrequência, HSP47. E aí, o que acontece, né? Vários estudos aqui mostrando que essas HSP são muito importantes para a síntese de colágeno. E a HSP47 é a mais relacionada, mais expressa no caso da radiofrequência. Então, nós temos o aumento da temperatura local, né? Daí com isso vem a liberação de histamina, vasodilatação, temos um processo de edema e temos um processo inflamatório instalado, controlado, tá? Esse processo inflamatório, então, através de tudo o que aconteceu, essas HSPs estão presentes, eles vão estimular a liberação, então, do fator de crescimento fibroblástico do tipo para produzir o colágeno do tipo 1. Então, assim a gente consegue melhorar muito a questão da pele, tá? Então, aquela pele fácil, ela vai ficando cada vez mais tonificada. Então, quais são os efeitos fisiológicos além do que nós já citamos? O dano térmico vai mudar a forma das fibras de colágeno. As HSP47 vão induzir também a liberação de fator de crescimento fibroblástico. Essa remodelagem ou reorganização melhora a espessura de derme, então melhora muito a nossa pele. E aí, então, nós temos toda uma melhora na questão da flacidez tissular. O comportamento tecido adiposo septal durante a aplicação de energia de radiofrequência em momentos diferentes. Olha só esse estudo que bacana, eu vou passar aqui para vocês verem a imagem. Eles pegaram um tecido ex-vivo, né, humano, e eles colocaram a radiofrequência para ver como se comportava esse tecido interseptal, né, adiposo. E olha só que interessante a retração que aconteceu, né, nesse tecido adiposo quando eles foram expostos há pouco tempo aí à radiofrequência, reduzindo então o tamanho, a região, a área dessa adiposidade. Então a gente também tem um estímulo nessa região, no tecido adiposo septal. Então nos septos adiposos a gente tem um efeito bem bacana, reduzindo o volume dessa célula adiposa. Quais são os fatores que vão influenciar na nossa temperatura, para que a gente consiga fazer uma aplicação correta da radiofrequência, né, da tecnologia Tritec num todo? Nós precisamos atingir a temperatura. No caso de gordura localizada, nós queremos trabalhar entre 40 e 42 graus. Nós precisamos atingir e manter essa temperatura, tá? Por isso que o tempo de exposição é tão importante quanto a temperatura atingida, porque eu preciso atingir e manter essa temperatura pelo tempo que eu definir através da área. Os níveis de hidratação do tecido, porque quanto mais hidratado o meu tecido estiver, melhor o meu corpo vai reagir. Vamos pensar, o nosso corpo é formado 70% de água. Os nossos processos bioquímicos, eles dependem de água para funcionar. Se o nosso corpo, a nossa constituição é tão grande assim de água. Então, quanto mais água nós temos, mais o nosso mecanismo vai funcionar. A água ela é um dipolo, ou seja, ela tem íons positivo e negativo, né? Ela tem polos positivo e negativo. Quando há a ação dessa corrente eletromagnética, há uma quebra desses íons, eles se separam, se tornando íons, né? Então essas moléculas se tornam íons e começa a ter uma agitação iônica. Tem a agitação atômica, mas a iônica é onde mais promove o calor e o aquecimento. Então essa agitação de íons
né, muito rápido essa agitação, ela capta essa energia que está sendo passada e converte ela em energia térmica, que nós chamamos de efeito Joule. Então, uma energia cinética transformada em energia térmica, promovida pela corrente eletromagnética. Por isso que quanto mais hidratado, melhor, tá? Lembrando que o tecido adiposo, muitas pessoas perguntam, professora, por que no facial, quando a gente quer tratar a flacidez, a gente usa um tanto de tempo? Ou mesmo no corpo, quando o objetivo é só a flacidez, eu uso um determinado tempo de radiofrequência, de exposição à radiofrequência? E quando eu vou trabalhar a gordura localizada, eu aumento esse tempo de exposição. Porque o tecido adiposo, ele é unipolar, diferente da minha derme, que está cheia de água, tá? Então, para eu conseguir promover uma ação no tecido adiposo, eu preciso deixar mais tempo ele exposto para que esse calor consiga promover essa atividade que eu quero no tecido adiposo, esse tipo de lesão no tecido adiposo, tá? A idade também vai influenciar. Preciso hidratar essa pessoa, ela precisa hidratar ela de forma tópica, com um protocolo de hidratação, e também preciso orientar ela a estar ingerindo uma quantidade de água suficiente por mais dias, por pelo menos uma semana antes. Tudo isso reduz os riscos de efeitos adversos, tá? com a terapia. Técnica de aplicação. Nós vamos ver muito mais sobre a técnica de aplicação no momento da prática. Mas como que funciona essa técnica de aplicação? O eletrodo sempre tem que estar em movimento. Então, a nossa handpiece que a gente escolher sempre vai ter que estar em movimento. Em hipótese alguma, eu posso parar esse aparelho. Eu falo rápido, né, gente? Em hipótese alguma, eu posso parar o equipamento, senão eu vou promover um aquecimento desse local e vou promover uma queimadura. Então, a radiofrequência ela é sempre em movimentos constantes. Como ela está associada com o vácuo, nós vamos trabalhar nos mesmos princípios com o vácuo. A gente não trabalha vai e vem. A gente trabalha vai, solta, volta e solta, tá? Nós vamos ver muito mais em questão isso, como eu já disse, na nossa parte prática. Quanto mais lento o movimento, mais rápido eu faço a rampa de aquecimento, mais rápido eu atinjo a temperatura. E quando eu atingir a temperatura, aí eu começo a contar o tempo de exposição. Caso a temperatura fique alta demais, o que eu vou fazer? Se a temperatura estiver muito alta, eu reduzo um pouco a intensidade. Se mesmo aumentando a velocidade do movimento, a temperatura continua a subir, eu diminuo um pouco a intensidade, tá? E deve ser usado meio de contato para facilitar, né, a mobilização do equipamento. No nosso caso, nós vamos trabalhar com a glicerina líquida. O Dermovac LED Shape, a ponteira Tritec e Dualtec, nós só podemos utilizar a glicerina líquida. É contraindicado o uso de gel, porque a sucção vai sugar esse gel e vai comprometer a bomba de sucção do equipamento. Então, sempre iremos utilizar a glicerina quando formos utilizar as tecnologias Tritec ou Dualtec do Dermovac LED Shape. Esse aqui é um artigo que nós verificamos, né, onde eles aplicaram, né, para tratar a gordura localizada, né, a lipodistrofia ginoide, com terapia combinada. Eles combinaram a radiofrequência, a vacoterapia, o LED vermelho e o ultrassom. Então, eles fizeram 4 associações simultaneamente. Eles dosaram antes, fizeram um exame laboratorial antes e após o uso desse recurso, desse tratamento. E eles não encontraram nenhuma alteração significativa no perfil lipídico, então comprovando uma segurança na aplicação dessas terapias combinadas. Foram feitas então em 21 pacientes do sexo feminino e a duração, né, foram 8 sessões com duração de 40 minutos cada uma. A resposta foi muito satisfatória, eles conseguiram obter bons resultados com segurança. Outro caso, né, outro artigo é a aplicação do Dermovac LED Shape na gordura localizada. Foi desenvolvido em uma universidade aqui do estado de São Paulo e eles verificaram como o Dermovac LED Shape contribuía aí para a gordura localizada. Eles realizaram 5 sessões, tá, do Dermovac LED Shape. Foi feito um estudo de caso, então com a paciente já tinha 45 anos, foram realizadas 5 sessões, como já dito. Então, como nós podemos observar, nós temos aqui um relato de caso através de um artigo publicado em 2019 de uma universidade aqui do estado de São Paulo e eles verificaram o uso do Dermovac, então, na gordura localizada, como dito no slide anterior. E essa foi a foto do antes e depois, onde eles observaram uma melhora na qualidade da pele, um modelamento, um remodelamento corporal e a redução da adiposidade localizada. Tá? Com 5 sessões eles obtiveram esse resultado.
Uma dúvida muito frequente, pessoal, que a gente encontra principalmente quando eu estou em cursos presenciais, em workshops presenciais, é a questão, né? A pergunta que não quer calar. Quanto eu cobro por um tratamento como Remodeling Shape? Quanto cobrar? Isso é muito relativo, porque varia muita coisa. A gente tem variação do tipo da clínica, do local que a clínica está, da persona dessa clínica. Então a gente precisa avaliar como é feito, porque cada clínica tem a sua sequência, tem a sua rotina, tem o seu planejamento, o seu processo, né? Então fica muito difícil para a gente expor um valor fixo. Então nós vamos dar algumas sugestões para que vocês consigam, dentro da realidade de vocês, trabalhar. Aqui, ó, nós falamos então o Remodeling Shape, é um tratamento feito em torno de um mês e meio, onde a gente consegue trabalhar ele uma vez por semana de intervalo, e aqui a gente sugere um exemplo de venda, é só um exemplo, tá? Então nós podemos pedir aí uma entrada de 150 e mais 5 parcelas de 150, se você trabalha com parcelamento. Você retira a porcentagem média das máquinas de cartão e vai ver o quanto vai restar para você. No caso aqui na nossa simulação, no nosso exemplo de exercício, 880. E à vista sairia 950. Então à vista a gente ganha mais do que parcelado por conta dessa taxa do cartão. Se nós formos trabalhar em torno de um mês e meio de tratamento, ou seja, nós formos realizar 6 sessões e vendermos, na verdade são 6 semanas e não 4 semanas, seriam 6 semanas, seria 5 pacotes, né, 5 condutas terapêuticas, 5 pacientes comprando esse tratamento Remodeling Shape ao preço que nós falamos anteriormente, como se a sessão custasse R$150. Esse tratamento seria realizado em 6 semanas, ou seja, um mês e meio. Se nós trabalharmos com uma parte do desconto, teríamos um valor de 880, descontando a taxa do cartão, num valor total de 4.400. Tá? Já retirando a porcentagem do cartão ali. Nós colocamos a taxa de cartão alta, a taxa de cartão ela varia em 2, 2.2, 1.7, tá? Então depende também do percentual da máquina de vocês. E aí vocês teriam um líquido de 4.246,44 em um mês e meio, atendendo 5 pessoas, vendendo para 5 pessoas esse tratamento do Remodeling Shape. Então trabalhem sempre com metas, coloquem metas para vocês, desenhem o processo, o planejamento de vocês, quanto vocês querem atingir, quantos pacientes e potencial vocês têm para que eles consigam investir esse valor nesse tratamento, tá? E põe a mão na prática. Quando a gente fala em competência, né, 15% relacionado ao conhecimento, que é o que nós estamos tendo aqui na nossa parte teórica. 25% é a habilidade, que nós vamos ver na parte prática, então nós vamos desenvolvendo essa habilidade. E 60% é a nossa atitude, do que? De montar um planejamento e falar assim, eu vou vender, eu vou atrás, eu vou conseguir. Então, gente, vamos fazer, tenha atitude, tá aí um protocolo muito bacana para vocês explorarem o Remodeling Shape. Vocês vão ver que o resultado é muito interessante, os clientes ficam bem satisfeitos, é seguro, é evidenciado, nós vimos vários artigos falando sobre esses recursos, esses recursos que nós vamos trabalhar, ok? Então espero que vocês aproveitem muito, aqui tem algumas referências, e sucesso, um beijo e até a nossa parte prática.